Eu acho que entramos agora. Entramos. Então é isso aí. Dia 18 de dezembro de 2018, terça-feira. Estamos aqui no meu canal Fred Dutra, recebendo o Alexander Rowland, de novo para mais uma conversa. E a pauta hoje é com o senhor Rowland. O que você sugere? Bom, então, acho que a gente pode falar hoje um pouco sobre a guerra assimétrica. E eu estou puxando esse assunto porque eu não sou um grande fã de Netflix nem nada, assinei recentemente, e a minha mulher começou a assistir essa série que já até o Narcos, mas a gente está vendo agora, e eu nem acompanhei desde o início, quando ela passou a assistir, mas há 2 dias eu sentei no sofá do lado dela, ela estava vendo, já está faltando muitos poucos episódios para terminar, mas realmente é uma série bastante magnética. Você senta para assistir, não consegue mais sair da frente da televisão, é realmente muito bem feito. Bom, o que isso tem a ver com a guerra assimétrica? Uma das falas do Pablo Escobar, e aqui então vou fazer que nem o Alan dos Santos, se alguém não assistiu ainda, vai rolar spoiler, tá? Então, quando eu abaixar a mão é porque o spoiler morreu. Então, o que acontece? Tem uma parte em que ele resolve mandar a família dele para fora do país, porque ele sabe que a família dele lá, ela vai ser usada pelos inimigos para que ele fique numa situação muito difícil, fique encurralado, enfim, ele sabe disso. Então ele resolve mandar a família fora, e a família até chega na Alemanha, mas os alemães devolvem por uma série de influências que o governo dos Estados Unidos faz, impedindo a chegada deles lá, a entrada no país. Eles chegam no aeroporto, mas não conseguem entrar no país. Então eles são devolvidos, e eles ficam, então, sob custódia do governo colombiano mesmo. E aí ele tem um acesso direto, não é secreto nem nada, um acesso direto ao advogado-geral da Colômbia lá. Eu não sei se é como o advogado-geral da União aqui, não tenho uma impressão que possa ser a mesma coisa. E o que ele fala? Ele fala assim, para o advogado-geral da União, fala assim: é responsabilidade sua proteger todos os cidadãos da Colômbia. É sua obrigação, você tem que fazer isso. E a minha família, ela precisa dessa sua proteção. E você não está cumprindo com a sua função. Então, o que acontece? Aí, pronto. Acho que aqui já foi o spoiler. Então, o que acontece? O bandido, ele se utiliza da lei, da obrigação de um servidor federal, por exemplo, sempre é a seu favor, e nunca contra, claro, né? Ninguém vai tirar no próprio pé. Mas o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é assim: o bandido, ele fala assim: eu posso tudo, mas você não pode tudo, porque você tem que respeitar tal e tal e tal e tal e tal e tal regulamento. E ele usa dessa limitação dos adversários, dos inimigos, enfim, contra os próprios inimigos. Então, essa é a guerra assimétrica. O Olavo de Carvalho sempre cita, né, esse termo, guerra assimétrica, mas ele cita de uma outra forma, né? Ele fala que, bom, um radical islâmico, ele vai, se enche de bomba, se coloca no meio de judeus ou de cristãos e se explode, que é uma coisa que um judeu, um cristão nunca vai fazer. Então ele utiliza essa arma a mais, porque ele sabe que a contrapartida não vai acontecer, né? Então o que acontece na série é exatamente isso. Ele quer que os caras da lei sigam um regulamento bonitinho, se aproveitando disso, né? E
não sei se você tem algum exemplo, alguma coisa para falar, mas uma das primeiras vezes que eu me lembro desse tipo de pilantragem, né, é até mesmo nessa série dos filmes do Batman com o Christian Bale, logo no primeiro filme, que o mestre dele, né, que na verdade é um grande vilão da história, né, ele fala exatamente isso, ele fala assim, nós nos aproveitamos da tolerância de vocês. Então, as pessoas, às vezes, elas esquecem, ou elas não têm percepção de que elas estão no meio de uma guerra, e com o Pablo Escobar era também uma guerra, é óbvio que era uma guerra, muita gente morreu, ele, enfim, explodiu avião, explodiu shopping, enfim, carros, enfim, fez o diabo. E as pessoas esquecem, não percebem que não é um combate normal, natural, dos homens da lei contra os homens que estão fora da lei, contra os marginais, os bandidos. É uma guerra mesmo. E aí eu me lembro de ainda uma outra coisa, né? Uma vez um general desses que já está bem velhinho, quando falaram para ele do movimento contra-revolucionário de 64 aqui no Brasil, ele falou assim, era uma guerra, e não tem guerra bonita, a guerra é feia. Né? Não sei se você gostaria aí de acrescentar alguma coisa para a gente... Não, então, o conceito... Uma ideia diferente é bom para a gente poder, né, evoluir. Não, claro. Então, só para recapitular, o conceito de assimetria, da guerra ser assimétrica, né? Então, é o fato de que, enquanto um lado não tem escrúpulos nem limite para nada, o outro lado está restringido pelo seu próprio, por uma conduta, pela necessidade de se ater a uma conduta moral, ética, e principalmente para se manter dentro da lei. Então, enquanto que o Estado, para combater o narcotráfico ou qualquer que seja o tipo de criminalidade que se opõe ao Estado, o Estado tem que operar dentro dos limites da lei, segundo, obedecendo a legislação, e isso influi, tem interferência tanto na maneira como ele parte para a ofensiva, quanto na maneira como ele se protege desse crime. Então, essa que é a assimetria da guerra, que é isso que caracteriza, é isso que define, estou perguntando. Isso, é isso mesmo. E isso você pode, então, levar a muitas outras esferas. Mesmo que a gente já falou aqui, a questão desses ataques das plataformas servidoras, de sites, ou, enfim, é um tipo de guerra assimétrica, porque se você não tem o recurso para montar uma infraestrutura que te permita hospedar sites e em cima dessas hospedagens ter os sites que você queira, ou, enfim, que se você depender dessa infraestrutura, é uma guerra assimétrica. Você está fazendo o quê? Você está perdendo, né, esse terreno, essa base, que sem ela você não consegue fazer nada, porque o inimigo está retirando ela de você. Estou entendendo. Aí você já está dando, muito interessante, porque você já está dando, então, um outro enfoque sobre essa simetria. Você está se referindo ao que a gente conversou no outro Hangout, isso, com relação à questão da censura, né, e do monopólio que existe, do oligopólio que existe, que está controlando a internet, que aí, por controlar as regras e o controle do meio, está tratorando o youtuber ou as pessoas que precisam se utilizar da internet, a ponto da pessoa não só não poder utilizar os serviços que são os mais populares, como YouTube, Facebook, Twitter e Patreon, ou os serviços da Apple, também ela não consegue sequer hospedar a página dela em alguma empresa que seja serviço de hospedagem,
porque essas empresas também estão sob o controle desse oligopólio. É complicado, é complicado. Lembra um pouco, engraçado isso, né? Porque a coisa que me ocorreu agora, clicou na minha cabeça resistência francesa, e ao mesmo tempo lembrei, palavra resistência é uma palavra que foi sequestrada pela esquerda, mas a esquerda justamente se utiliza. A esquerda se utiliza dos dois métodos, né? Tanto das duas perspectivas, tanto do ponto de vista de quando ela está no poder, quanto do ponto de vista de quando ela não está no poder e ela não respeita o poder, né? Então, se ela não, no caso, se ela não vence uma eleição, vale qualquer coisa, legal ou ilegal, para atacar o presidente, e se ela está no poder, ela utiliza o poder de uma forma absoluta, vale qualquer coisa para esmagar, neutralizar, silenciar os seus inimigos, né? E aí você fez uma menção... Sim, exatamente. Você fez uma menção aí sobre 1964, que foi muito interessante, que poucas pessoas fizeram essa análise. Infelizmente, o Marco Antônio Villa, que tinha uma reputação maravilhosa e jogou ela no lixo, tinha feito um bom trabalho a esse respeito, mas ele perdeu, se tornou uma pessoa hoje sem credibilidade. Mas isso acho que não invalida o que ele já falou a respeito, que é uma coisa que é muito pouco dita, né? Existe uma desinformação enorme. Engraçado como a esquerda, especialmente esses jovens que não conhecem história, falam tanto, assumem tanto posições de esquerda e contra a ditadura e tudo mais, e eles não conhecem a história, eles não sabem o que aconteceu. Então, a esquerda foi a primeira, a decisão de se armar, de criar núcleos aqui paramilitares, foi da própria esquerda. Não havia um conflito armado antes, era uma questão política, né? A esquerda que acirrou os ânimos de tal forma que o ambiente político ficou extremamente polarizado, foi polarizado pela esquerda, e um dos maiores agitadores daquela época tiveram vários, mas um dos maiores foi o Leonel Brizola, que era parente de João Goulart, e tocou o terror na rádio e de todas as formas pelas quais ele pôde, para botar medo mesmo nas pessoas. Ou seja, ele fez aquilo que a gente vê a esquerda fazer toda hora. Ele praticamente foi um dos responsáveis pelo que aconteceu. Ele fez com que a situação se tornasse insuportável. Né? É quase como se a esquerda tivesse ela própria feito o golpe militar, né? Ou seja, a intervenção militar que houve foi quase que o que a esquerda poderia imaginar, né? Mas, enfim, a maneira como eles sempre lutaram foi sempre da maneira mais covarde. E ela foi da maneira mais covarde não só em relação ao Estado, porque ela fez atentados terroristas, ela assaltou bancos, ela sequestrou embaixadores, né? Ela fez esse monte de coisa. Mas bomba em aeroporto. Bomba em aeroporto, todo esse tipo de coisa. Ela fez mais do que isso, a maneira como ela agia para consigo mesmo, ou seja, os justiçamentos dos próprios companheiros que eles achavam que eram traidores ou que não tinham comprometimento com a causa, e eles matavam os seus próprios membros, né? Então, ou seja, é uma mente totalitária, que muito interessante ler sobre isso, mas eu tenho, basicamente, se resume a: eu sei da verdade, a verdade que nos libertará e que vai criar um mundo melhor. Então, em nome desse mundo melhor no futuro, vale tudo hoje. E é isso é a tradução do que significa ideologia. Ideologia é isso. Ideologia é você imaginar um futuro que seja completamente diferente do presente,
e que para que esse futuro seja alcançado é preciso você destruir completamente as instituições, as estruturas de poder que existem no presente. E é por isso que há uma revolução, porque não existe outro caminho. Você veja bem, o PT, o que o PT fez perfeito sentido. Só houve como eu posso dizer, a Dilma errou na mão em achar que ela já tinha o exército cooptado, mas a essência é basicamente essa, é distribuir toda a riqueza enquanto houver riqueza, aí o Estado fale, você cria um estado de absoluto caos no país, você culpa os seus inimigos por esse caos que você próprio gerou, e o caos instaurado te dá uma perfeita justificativa para que você dê um golpe de Estado e assume o poder. Foi exatamente ipsilíteres o que o Chaves fez na Venezuela. Né? Então, ou seja, vale tudo. Vale. Então, só sobre essa ótica você entende o comportamento do PT em termos de fazer uma hiperestrutura de corrupção para canalizar todo esse dinheiro, para financiar os seus aliados e tudo mais. Agora, ou seja, tem vários, vê quantos enfoques de diferentes existem. O Estado realmente ele se vê refém, por exemplo, uma questão que é muito polêmica, né, que é a questão, parece que não, mas é uma questão relevante, que é a questão da tortura, né? E não, tortura Sim. é uma coisa que fere os direitos humanos. É um grave atentado. A criminalização da tortura, que eu saiba, esteve presente em todos os pactos que foram estabelecidos em momentos de paz, desde depois da Primeira Guerra Mundial, se não me engano, juntamente com guerra química e tudo mais. Mas aí nós voltamos, né, para simplificar, vamos fazer um reducionismo aqui que não prejudica a análise. E aí, se é o seu filho que está na mão de bandidos e você capturou um desses bandidos, você vai... É muito feio o que eu vou dizer. É muito feio o que eu vou dizer, cara, mas eu faço o que for preciso, cara. Exato. Qualquer pessoa faz o que for preciso. Então, na hora que você está brincando, ou você está condenando, você sobe na sua pretensa superioridade moral para acusar os outros e dizer que os outros são carniceiros, desumanos e tudo mais, o que você está fazendo você está sendo hipócrita, entendeu? Porque né? Ou então você está dizendo que você não se importa com as pessoas. Não, se pegarem meu filho ou minha esposa, eu não estou nem aí. Entendeu? Eu prefiro bancar uma de isentão, de moralmente superior e deixar minha mulher morrer, meu filho morrer. Se foda, eu quero que se dane. Eu sou um sociopata, eu estou preocupado mesmo com a minha carreira política. Né? Basicamente, só existem essas duas opções. Não existe um meio termo. Não existe um meio termo. Né? Tortura vai adiantar? Não sei se vai. Dizem, inclusive, os estudos que a maior parte das informações extraídas sobre tortura não ajudam. Mas e daí? Se for o último recurso, você não vai apelar para esse último recurso? Eu acho que você vai. Eu vou. Você já disse que vai. Entendeu? Sim. Então, qualquer pessoa... Diga. É isso mesmo que você está falando, da hipocrisia, cara. Eu acho que é muito bonitinho você sair assim, na minha roupa não tem nenhuma mancha de lama. Amigão, no meio da guerra não tem isso, cara. E se for alguém da tua família, alguém que você goste, desculpa, cara. Você tá... Ou você realmente não tem nada dentro da sua cabeça, do seu coração, não sabe o que são valores, e vão dizer, mas tortura é contra os valores. Ok, mas existe uma hierarquia aí, e por pior que seja, no final das contas, é teu sangue, é tua família, e vão ter que me impedir de fazer isso.
Com certeza, com certeza. E aí você tem isso aí, tanto numa escala macro quanto numa escala micro, que é a gente sabe aqui muito bem no Brasil, nossos assaltantes, né, os nossos criminosos, sejam eles traficantes do morro, ou sejam eles o traficante mais reles que tem, de ladrão de galinha, quase, eles conhecem a lei melhor do que a gente. Né? Uhum. Eles sabem do que, não, ninguém pode me tocar, eu sou um ser humano, tenho direitos humanos. E aí, quando ele é preso, ele tem que ser levado para uma audiência de custódia, onde é que o juiz vai saber se trataram ele bem. Enfim, você tem uma legislação que só está aí porque o povo não estava vendo, não estava prestando atenção. Porque a gente sabe que o Brasil não se tornou um país conservador agora, o Brasil sempre foi um país conservador. Em 2003, nós tivemos o plebiscito sobre o desarmamento, nós dissemos não, Sim. entendeu? Então, assim, isso sem ninguém falar sobre isso, sem haver nenhuma doutrinação, nem nenhuma pregação, nem ninguém leu Burke, nem nada disso, entendeu? É uma questão da natureza humana. As pessoas são, por natureza, conservadoras. Elas só abrem mão disso na hora que elas são contaminadas pela ideologia de esquerda, pela ideologia socialista. Né? Isso. Então, assim, a gente não estava prestando atenção, porque esse que é o grande erro, né? Alguém vai ter que explicar melhor isso para mim, mas é um fenômeno sociológico, um fenômeno... por que o conservador, é até complicado dizer se isso é omissão ou não, mas o conservador se ocupa de cuidar da vida dele e completamente relega a política a terceiros, né? Enquanto que a esquerda, os socialistas, não, eles se dedicam, eles sabem que a vitória está em controlar o meio cultural e o meio político e educacional, né? E eles lavaram a égua com isso, né? No mundo inteiro, no mundo inteiro. Sim. Né? Você tem uma dificuldade de criar um diálogo, de haver diálogo hoje no mundo inteiro, porque nós estamos vendo isso acontecer na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Dificuldade de criar o diálogo é porque o pós-modernismo criou uma lógica pela qual a lógica não existe. Eles criaram um raciocínio, uma ideologia que diz que a lógica é um instrumento de opressão da sociedade patriarcal, imperialista, blá, 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 né? É o que você possa imaginar, racista, misógina e tudo mais, de forma que eles digam não ao diálogo. Aquele vídeo que o Mauro Iazzi fez, que ficou famoso, eu acho que esse vídeo é antigo até, num congresso aí com os professores universitários, que ele fala sobre aquele poeminha insólito do Brecht. Ele fala sobre isso. Com a direita, diálogo nenhum. Não queremos diálogo, entendeu? Não pode haver diálogo. E não existe lógica, não existe razão. O cara quebra com qualquer amarra que a esquerda pudesse ter, que os socialistas pudessem ter com com as outras pessoas, com quem não está do lado deles. Eles quebram qualquer amarra. Não há diálogo, não há limite, não há nada que me impeça de fazer nada para atingir meus objetivos, e eu ainda tenho a superioridade moral sobre você. É absolutamente loucura. Então, o inverte completamente os valores, e aí agora é preciso dar uma atenção a essa pessoa que visivelmente é uma vítima da sociedade, que foi levado, foi praticamente forçado, obrigado a cometer um crime, e é aquele papinho que você já conhece. E isso é interessante. Eu ia dizer a palavra engraçado, mas não tem nada de engraçado, na verdade é macabro. Eu comentei com você, acho que alguns dias atrás, sobre um vídeo que eu havia visto, era um vídeo que estava sendo gravado em alemão, na Alemanha lá, mas estava legendado em espanhol, e um amigo meu que fala alemão fluentemente me passou o vídeo e falou assim: Fred, olha, as legendas conferem, pode acreditar no que está escrito aí, por incrível que pareça, esse vídeo é real. E era um imigrante, né, muçulmano, por coincidência, absoluta coincidência, mas ele era um imigrante
muçulmano que estava na Alemanha e estava gravando um vídeo dizendo: aí, nós temos a minha religião, a minha fé é superior à sua, e vocês aqui são todos lixo, e a gente vai bater, vai arrebentar, e quer saber, eu vou pegar a sua mulher e eu vou estuprar a sua filha, e você vai fazer o quê? Você não pode fazer nada, porque eu sei que você não pode fazer nada. Sabe por quê? Porque o meu advogado já disse. Isso. Então, é isso mesmo. É exatamente isso aí. É assim que eles jogam. O jogo é esse. Eu posso tudo, tiro as cartas da manga a qualquer momento e você vai ter que jogar bonitinho dentro da regra. E isso é exatamente o que dá força a esse tipo de movimento, porque é que nem você pegar e resolver, vamos marcar um jogo de futebol aí, ó, meu time vai jogar, são 11 jogadores, goleiro, tudo bem. E o de vocês também, mas eu vou amarrar as pernas de meia dúzia deles. Sei lá, algo assim. Ou então meu time pode usar as mãos para jogar que não vai ser pênalti, não vai ser falta, mas de acordo com a regra. Então, como é que você quer vencer um jogo desse? Você não pode. Você não consegue, as suas chances são reduzidíssimas, né? E aí você tem que enfrentar na mesma circunstância, por pior que seja isso, você tem que enfrentar usando as mesmas ferramentas, as mesmas armas, não adianta. Agora o pessoal começou a pegar no pé da ministra aí, por causa da história, de que ela disse que viu Jesus quando ela era uma criança, enfim. Então, o que eu acho é assim, legal, né? Mas as piadas do outro lado, essa turma não aceita, de jeito nenhum. Então, sim, nós também não vamos aceitar. Ou então, além disso, já que eles não aceitam, nós também não aceitaremos, e já que eles fazem essas piadas, nós também as faremos. Nós não podemos sair, tirar o time de campo. Nós temos, vocês não aceitam, nós também não aceitamos do nosso lado. E não adianta dizer que é mimimi. Então é mimimi do seu lado, mas o mimimi seu vale e o mimimi nosso não vale. Não, então vai ter mimimi dos dois lados, sim. Pode chamar de mimimi, não tem problema nenhum. E vai fazer a piadinha? Nós vamos fazer piadinha do lado de vocês, só que vocês vão sair chorando. Porque as nossas piadinhas vão ser muito mais pesadas do que as de vocês. Vocês não tenham dúvida nenhuma, certo? O Alan dos Santos colocou, acho que foi contra um post do Noblar, se não me engano, no Twitter, que ele fez uma piadinha e o Alan dos Santos simplesmente foi lá e colocou um cartãozinho lá, um quadrinho do Chico Bento conversando com Jesus Cristo. Eu vi. Então, quer dizer, no final o Chico Bento, né, manda um abraço para Marielle, né, fala assim, manda um abraço para Marielle, né? Aí o Jesus olhou para o Chico Bento e falou assim, não tá lá não. Onde tá, lá não tá. Então, quer fazer piada? Quer brincar? Então, amigão, vamos lá. É aí, meu. Porque na época, eu não fiz nenhuma piadinha quando aconteceu o que aconteceu com a Marielle, porque é da minha natureza. Por pior que tenha sido a pessoa, menos o Fidel. O Fidel eu fiz piada quando ele morreu. Mas o Fidel não dava para resistir. Então, mas é um pouco da minha natureza respeitar esse momento. Enfim, é um ser humano que se foi, enfim, por pior que tenha sido, menos o Fidel e alguns outros, não dá para respeitar, assim, esses caras aí, né, Fidel, não dá, esses caras não dá. Mas eu fiquei na minha, fiquei quieto, li muita coisa, vi muito vídeo que eu concordei, mas eu até nem repassei muitos deles, talvez não tenha repassado nenhum deles, porque
além de tudo, tinha muito barulho, mas quando aconteceu logo na sequência, uma outra pessoa também ter sido assassinada, e acho que era da polícia do Rio de Janeiro, e também era uma mulher, e também era uma mulher negra, e talvez a pessoal, não tenho certeza, eu falei assim, cadê o barulho agora? Nenhum. E isso sim, eu faço questão de levantar essa bola aí. Falo assim, então, cadê a igualdade aqui no tratamento? Não tem, porque é uma policial, então não vale lá grande coisa para eles. Então, de novo, é hipocrisia. Nossa, é o apocalipse porque era a Marielle, uma mulher negra homossexual, que foi assassinada. Mas do outro lado também era uma mulher negra homossexual que foi assassinada. Só que entre as duas existiu aí um muro que a ideologia não consegue atravessar e respeitar da mesma forma, ou se comover da mesma forma. Isso é hipocrisia. Enfim. Se aproveitar da morte, é ainda pior, é se aproveitar da morte de uma pessoa que está do seu lado para fazer panfletagem da sua causa. Existe uma diferença, inclusive uma das coisas que vale a pena conversar também, é muito interessante, qual a diferença de abordagem entre as pessoas que normalmente abordagem da realidade, entre as pessoas que normalmente se reconhecem como sendo de esquerda e as pessoas que se reconhecem como sendo de direita. Uma das coisas que as pessoas de direita, ou que, melhor dizendo assim, que não se identificam com a esquerda, pelo menos isso, uma das coisas que essas pessoas têm é escrúpulo, compaixão, empatia, um sentimento de solidariedade e de obrigação social. E muitas pessoas da esquerda, quer dizer, vão parar na esquerda porque tem isso também e se deixam levar pelo discurso bonito humanitário da esquerda, que ele propaga exatamente o oposto daquilo que a esquerda faz. Como, por exemplo, a esquerda é a defensora dos pobres. Você pode ter certeza que, sob o governo da esquerda, os pobres vão se multiplicar, porque ela precisa de eleitores, então ela não quer acabar com a pobreza. Né? É o que você está vendo nos Estados Unidos agora. A esquerda precisa ela vai proteger os imigrantes legais. Você pode ter certeza que quantidade de imigrante ilegal, de gente em situação precária legalmente nos Estados Unidos, tem a tendência de aumentar, se depender do Partido Democrata. Por quê? Porque eles vivem, são essas pessoas que votam neles. Então, eles não querem resolver a situação, porque resolver a situação do racismo ou do imigrante ilegal ou de qualquer coisa que seja ruim nos Estados Unidos que afetem os mais pobres, os mais fracos, se você resolver qualquer problema dessas pessoas, você vai tirar os eleitores da esquerda. Porque, eventualmente, um eleitor de esquerda, uma pessoa que é pobre, que enfrenta dificuldades, mas que vive num país rico como os Estados Unidos, então, portanto, tem a possibilidade de se beneficiar de esquemas do sistema educacional e das oportunidades que um mercado mais livre que o Brasil, eu ia dizer livre mercado, mas os Estados Unidos já não é mais livre mercado, mas com um mercado mais livre, extremamente mais dinâmico e poderoso que o brasileiro, como o americano, elas começam a se aproveitar dessas oportunidades, elas progridem, e nesse processo elas mudam a sua mentalidade e passam a enxergar o mundo de uma forma diferente, as suas vidas de uma forma diferente, e elas passam a entender que o mais importante para qualquer ser humano é liberdade para poder empreender, liberdade para poder fazer o que você quiser com a sua vida. Que ele é muito mais gratificante em todos os sentidos, né? Até no espiritual. Você poder desfrutar né? Você poder gozar dos frutos do seu próprio trabalho,
e que não tem limite para até onde você possa chegar com isso, do que você viver como um dependente de uma esmola do governo, né? Então, ou seja, o cara que começa como um eleitor democrata, ele eventualmente se torna um eleitor republicano. Então, é por isso que nos últimos 20 anos o que os democratas fizeram foi criar inúmeras barreiras para as micro e pequenas empresas e taxas e aumentos de impostos, de forma que eles achataram a classe média. A classe média hoje não é tão próspera, ela é muito próspera, mas ela não é tão próspera quanto ela era proporcionalmente nas décadas de 60, de 70, de 80, né? Entre o final dos anos 80 e agora, início dos anos 2000, né? Os republicanos conseguiram achatar a renda das pessoas de classe média, não só achatar a renda, mas como criar maiores barreiras na questão da mobilidade social. Então, uma coisa que era fabulosa nos Estados Unidos é que você podia chegar lá amanhã com uma mão na frente e outra atrás, e 10 anos depois você podia ser um milionário. Se você tivesse uma boa ideia, trabalhasse, fizesse as coisas certas, as conexões certas. Não estou querendo dizer que todo mundo fazia isso, nem que fosse fácil, extremamente difícil. Mas milhares, não foram centenas, milhares de pessoas fizeram isso. Né? Essa é a grande história dos Estados Unidos. Hoje isso ainda é possível? Mas é mais difícil. Porque hoje, se você sai com uma barraquinha de cachorro-quente na rua, você vai ter N fiscais, igualzinho aqui no Brasil, que vão basicamente exigir um alvará, isso, aquilo, a licença da saúde sanitária, da vigilância sanitária e N coisas. Né? Mas, assim, essa é a forma, né, também é uma forma de assimetria na maneira como a esquerda luta, porque ela, veja bem, ela não tem como lutar pelo mérito das suas ideias. Então, ela apela ao público, ela tem uma campanha. A gente precisaria enquadrar isso de uma forma legal no outro bate-papo. Eu tenho que estudar isso para poder fazer esse enquadramento adequado. Mas ela apela ao seu emocional, à sua noção de moral, de valores humanos, de solidariedade, para obter o seu voto em prol dos pobres que ela vai ajudar, né? E, ao mesmo tempo em que ela cria todas as barreiras possíveis para fazer com que os pobres jamais saiam dessa condição de pobreza. Acontece que as pessoas, o fenômeno que muito me... Estou falando disso também porque muito me incomoda isso, é uma coisa que toda hora eu estou falando aqui, conversando aqui em casa e com outras pessoas, como pode haver tantas pessoas com nível de escolaridade alto, pessoas que viveram anos no exterior, que são vividas, experientes, de todos os possíveis ramos de atividade, né, que são... eu não sei, deve haver alguma explicação, porque se não houvesse alguma explicação, a tendência primeira, né, da gente, o impulso inicial é de chamar essas pessoas de canalhas, porque eu tenho certeza, eu quero crer, pelo menos, que essas pessoas não sejam isso, tá? Mas elas se deixam levar por essa retórica humanista da esquerda e elas jamais param para analisar o resultado do seu próprio voto ou do que a esquerda que ela apoia está fazendo, ou a racionalidade de cada uma das questões, por exemplo, imigração, né? Ou questão de salário mínimo, ou o próprio sistema tributário, né? As proteções para as minorias. Será que as pessoas não percebem, por exemplo, que tudo que elas dizem que a esquerda faz em nome de proteger o negro ou de proteger a mulher está, na verdade, prejudicando o negro e prejudicando a mulher? Isso não são questões tão difíceis de se olhar e de, sabe, você pode chegar a uma primeira conclusão em 15 minutos, mas você pode passar, sei lá, passe meses estudando isso. Eu desafio você a chegar a uma conclusão diferente, não existe, entendeu? Se você quer, de fato, o bem dessas pessoas,
sabe, não pense no que está sendo feito. E por que essas pessoas não pensam? Essas pessoas se contentam, elas acham um assunto espinhoso ou incômodo, isso já pude perceber, e elas se contentam em fazer o voto delas lá. Então sai as mais malucas, coisas mais malucas que você possa imaginar. Sai voto para Ciro Gomes, né? Sai voto para Haddad, sai ele não, né? Sai o Coiso, né? Essas coisas, saem essas barbaridades, né? Então, essa simetria, acho que essa simetria, eu estou fazendo, não sei se eu estou inventando moda aqui, mas essa assimetria se dá de várias formas, né? Quando um lado é obrigado a ser honesto, ou é honesto, é intrinsecamente honesto, é honesto por natureza, né? Ou é obrigado a cumprir certas leis, certos procedimentos, certos procederes no seu agir, e o outro não tem limite, fica complicado, é enrolado. Agora, uma coisa que eu acho que pode ajudar nessa questão é a gente talvez analisar, sobre nós aqui pensarmos, como a gente pode trazer mais pessoas para o nosso lado, livrando-os de certos nojinhos ou escrúpulos infundados. Sério, escrúpulos infundados. Por exemplo, a questão do desarmamento. Sabe? Se você realmente, é muito difícil encontrar alguém que se propõe a defender o desarmamento, né? Mas as pessoas defendem lá através das redes sociais dela, ou se elas forem confrontadas com você, elas te enchem de slogans, né? Fazem como o Lobão falou, né? Elas derrubam todos os peões do tabuleiro, cagam no tabuleiro e saem voando cantando vitória, né? Mas elas não debatem, porque elas não têm condição de debater. Mas se você chegar escuta, olha só, você prefere então deixar que o bandido se arme e você que é pai de família ou mãe de família, né, você se conforma em ficar dentro de casa com a sua filha ou com seu filho, tendo somente um telefone celular ou um telefone para chamar a polícia quando alguém invadir sua casa. Isso vai te satisfazer? Se o ladrão entrar dentro da sua casa e matar a sua filha, você está ok com isso? Você não ia dizer que você preferiria ter uma arma para poder tentar, ao menos, se defender e proteger, defender a sua filha, a vida da sua filha ou do seu filho? Como é que é esse negócio? É que nem a questão da tortura. Você vai dizer, não, sabe? Não tem outra resposta, não tem outra resposta. Sim, mas eu acho que eu divaguei muito aí. O ponto, desculpa, realmente te cortei agora, mas é que eu não podia deixar passar. Porque eu não podia deixar passar mesmo. A questão do desarmamento. O exemplo todo que você citou está absolutamente correto. E para dar um fim a mais no teu argumento, é o seguinte, você estava fazendo aí uma hipótese de pegar e jogar esse argumento para a pessoa. Você está ok com isso? Né, você acha que é o suficiente, né, você se defender com um celular chamando a polícia contra um bandido? Ele não vai esperar você chamar a polícia, e se você tiver sorte de conseguir chamar a polícia, ela ainda vai demorar um tempo para chegar lá, e dependendo de quem tiver dentro da sua casa, essa pessoa vai dar fim em todo mundo e vai fugir, e a gente sabe que a chance desse sujeito ser pego é mínima, e também aí já era, porque mesmo que ele for pego, você já era, sua família já era. Não vou perder a piada, não. Aí, se pegar o ladrão, vão falar assim, o senhor está bem? Está tudo bem com o senhor? Isso, exato. Mas o pior ainda que eu faria e faço questão de jogar na cara dessa pessoa, se ela falar assim, não, eu vou arriscar a sorte. É falar assim, ok, mas você está ok em decidir se a minha sorte vai ser decidida por você? Eu não tenho direito de decidir se eu tenho direito de decidir? Absolutamente correto. Muito bom você ter levantado essa questão. Quer dizer, você quiser decidir por você, vá lá, meu filho. Deus te abençoe. Agora, não me obrigue a fazer a mesma escolha que você está fazendo. Porque você acha... Porque não é nenhuma escolha.
Exatamente. Esse é um outro problema da esquerda. Não é que o cara pense de um jeito e ele queira viver a vida dele daquele jeito no qual ele acredita. Não. Ele quer que você, ele faz questão, na verdade, que você viva do jeito que ele acha que é correto. Então, ele transpira autoritarismo sobre quaisquer aspectos, sobre qualquer perspectiva. Não importa de que forma você veja a questão, de que forma você analise a questão, o que transpira é autoritarismo. Entendeu? Sim, e isso leva exatamente ao assunto mesmo que a gente está tratando, porque se o governo ele define que a população não pode se armar e pronto, esse é o maior golpe em uma guerra assimétrica que alguém pode dar. Porque como é que você vai desarmado combater um governo totalitário? É uma guerra absolutamente assimétrica. A sua chance de vitória é mínima, a sua chance de vencer, de superar uma situação dessa, é só com uma ajuda externa. Mas dentro, esse golpe de guerra assimétrica já foi dado. A vida não é fácil. A vida não é fácil, Alexandre. Não, porque você só levanta bola complicada hoje, tá complicado. Você acaba de falar de uma outra situação também que é enroladíssima, né? Que é um outro. Como é que eu vou dizer? Estão me faltando as palavras hoje, mas a questão da Venezuela, por exemplo. É isso. As pessoas estão. Ou se fosse. Vamos supor que nós fôssemos vizinhos da Coreia do Norte, Deus me livre e guarde, mas vamos supor que nós fôssemos vizinhos da Coreia do Norte. Né? Então, Venezuela e Coreia do Norte, a princípio que eu me lembro assim, de estalo, são os dois países onde as condições de vida, né, e aí sim, o abuso dos direitos, o total desrespeito com relação aos direitos humanos, estão sendo assim mais fortes, mais cruéis, né? A Coreia do Norte, assim, desde dos anos 50, e a Venezuela agora, num instante, o país implodiu, questão de 10 anos, 12 anos, implodiu, as pessoas estão comendo animais, elas estão enterrando os parentes no quintal de casa, estão morrendo de fome, estão fugindo de todas as formas possíveis. O povo não tem como reagir, porque o povo não tem armas, né? E aí, como é que você faz? Como é que você... nós, o Brasil, os Estados Unidos, nós vamos, todos os países do mundo, nós respeitamos, né, a autodeterminação das nações, então nós não vamos fazer nada com relação à Venezuela, nós vamos ficar aqui esperando que ela se torne uma nova Coreia do Norte, né, quando começar a flertar com bombas atômicas ou o que quer que seja, né, ou mesmo que não faça isso, a gente vai ficar aqui esperando até que todo mundo morra de fome, basicamente. É isso que a gente vai fazer? É isso que é a coisa correta? Esse que é o... Meu Deus do céu, me socorre aqui um dicionário, pelo amor de Deus. Né? Não, a condição que a gente fica, né? Esse que é um paradoxo, mas mais do que isso, é uma pergunta com a qual a gente fica aqui. E aí a gente não vai fazer nada, é isso mesmo, a gente vai respeitar a autodeterminação das nações, sabendo que o povo não pode reagir. Qual seria a coisa certa a fazer? Porque essa coisa de autodeterminação das nações, para mim, faz perfeito sentido. Eu não quero que ninguém venha aqui dizer para mim que a Amazônia é nossa, entendeu? E que a gente tem que proteger a Amazônia e não sei o quê, ou dizendo para mim o que a gente tem que fazer com a nossa terra, quanto que eu posso plantar ou quanto que eu posso desmatar. Eu não quero a ONU, nem ninguém se achando com autoridade para dar pitaco na nossa vida, na minha vida. Mas existe uma diferença. Existe uma diferença. Né? Então, eu não sei se essa é uma questão tão difícil assim de resolver. Eu acho que não existe vontade política ou medo de se lidar com isso e, de repente, fazer com que isso possa se estender para outros casos. Eu não sei. Eu não sei.
Eu acho que, em nome em nome de Deus, em nome da vida humana, em nome de todas as pessoas que estão sendo exploradas, entendeu? Vamos fazer alguma coisa agora em relação à Venezuela, antes que ela se torne um país como a Coreia do Norte, com um armamento nuclear e o diabo quatro. Será que não era o caso da gente fazer alguma coisa lá? E se a gente fizer alguma coisa lá, a gente tem que fazer com determinação, porque qualquer coisa que vai fazer lá, com certeza vai morrer gente. Mas será que não é melhor, sabe, a coisa certa não seria fazer alguma coisa pelas pessoas que estão lá na Venezuela? Eu não sei. Eu não sei te responder. Essa situação da Venezuela é um nó que vai ser meio chato de resolver. Não tenho ideia muito bem como isso pode terminar, não. É muito difícil. A gente vê aí Cuba, né? Está aí há quase 60 anos naquela água lá e... Mas pelo que eu possa saber, as pessoas em Cuba não estão morrendo de fome como estão na Venezuela, né? Cara, eu não sei se elas não estão morrendo de fome, mas o país está ruindo fisicamente, os prédios estão caindo, nos veículos totalmente enferrujados, muito antigos. Temos aquela cubana que se naturalizou brasileira, agora me foge o nome, mas ela disse, né? Aquela menina linda, Zoe Martinez, se não me engano. Isso, Zoe Martinez. Muito então, linda, linda como a juventude, linda como tudo. Como... E tem a antes mais velha do que ela, tem lá na ilha, né, Ioannis Sanches, que já foi acusada de ser agente do FBI, a enviada do demônio, ou a casa do cacete, mas a menina está lá tentando fazer alguma comunicação com o resto do mundo. E quando veio aqui ao Brasil, a esquerda massacrou ela e todo mundo achou normal? Não, normal, Sim. Normal massacrar a menina. A menina mora em Cuba, está pedindo ajuda, né? Mas está criticando, né, o equivalente de Madre Teresa de Calcutá, ou Gandhi, que no caso era Fidel Castro, o Belo. Isso. Né? Então, e tem essa Zoe Martinez, que veio aí agora, eu já vi alguns vídeos dela, a menina. É complicado você prestar atenção, não sei se presta atenção no que ela está falando, na informação ou na beleza dela, que ela é realmente muito bonita. Mas você não vê, quer dizer, eu tenho certeza que a situação em Cuba é complicada, mas eles estão mais ou menos estabilizados, perdão da palavra, nessa mesma merda desde os anos 50, e o barco está sendo tocado a partir daí. Venezuela você não tem a menor noção. O Maduro não tem a menor noção do que ele está fazendo, entendeu? O país é grande pra cacete. E o cara é muito burro. Porque, sabe, e a miséria em cima de um barril de petróleo tem que ser muito burro, entendeu? Quer dizer, tá certo que o fato de que você estatizou nacionalizou toda a economia, torna tudo muito mais difícil, entendeu? Mas ele podia pelo menos chamar uns técnicos lá da Rússia, alguma coisa assim, para poder botar a indústria petroleira funcionando de uma forma correta, entendeu? Para que ele pudesse ter uma renda mínima. De uma certa forma, você quer saber? Eu não sei, eu me pergunto se eu porque a minha primeira torcida é porra nenhuma, eu quero mais é que a Venezuela vá para o inferno, que tudo dê errado, porque de repente, quem sabe, essa é a melhor chance que o povo tem de terminar com esse inferno logo. Às vezes eu fico me perguntando, será que a única coisa que de repente não vai mudar é que mais gente vai sofrer, mais gente vai morrer, mas nada vai mudar em essência? Então, não sei o caminho. Não sei o caminho. Eu também não sei, mas eu não vejo muito jeito dessa situação ser resolvida de uma forma que não seja uma intervenção externa militar.
mesmo econômica, é mais complicado. A gente sabe, tem aí o exemplo histórico de Cuba, quanto tempo que os caras não tiveram aí um embargo econômico patrocinado pelos Estados Unidos, e mesmo assim eles estão lá até hoje, e seria muito mais fácil fazer um embargo contra Cuba, que é uma ilha, do que contra a Venezuela, que está cheia de fronteiras aí gigantescas, aí onde recursos podem ser contrabandeados de uma forma ou de outra, enfim, é mais difícil o controle. E a população de Cuba, ela não tinha muito para onde fugir, ou enfrentava o mar, e muitos enfrentaram e ainda continuam enfrentando, né, com o risco de morrer, mas na Venezuela é mais fácil fugir, fronteira terrestre, então, né, é muito mais fácil da população se evadir do local. Agora, então, o que vai acontecer? A Venezuela vai se esvaziar completamente? Até onde? Como é que isso vai acontecer? O Maduro vai ficar sozinho, sentado no trono lá? É esquisito isso. É difícil imaginar. Ele tem os apoiadores, mas os apoiadores não são quem... Não é a massa que produz. São os caras que estão ali lambendo ele. Não é o cara que vai plantar, que vai extrair o petróleo. Não é. Esse tipo de gente está indo embora, está fugindo. Ou está comendo cachorro, ou está comendo os bichos do zoológico, que já devem ter acabado todos. Sei lá, meu. É esquisito esse negócio. Não sei como vai terminar isso aí, meu. Não, a questão é o seguinte, uma coisa que me fez pensar é o seguinte, é que ele não precisa quebrar o bloqueio comercial, furar o bloqueio comercial para atender as necessidades do país. Ele pode, basta ele atender às necessidades próprias dele e do exército que o cerca, das pessoas que o cercam, né? E o povo que se lasque, né? Isso. Né? E ele aí se mantém no poder, é o suficiente para que ele se mantenha no poder. Então, agora, por outro lado desse dilema, vem a questão, tudo bem, então nós fazemos uma intervenção com a ajuda dos Estados Unidos, inclusive, porque a nossa Força Aérea, no momento, entendeu? Nossa Força Aérea hoje está meio lascada, mas enfim, com a ajuda dos Estados Unidos, o Brasil, e de repente participação da Colômbia, nós fazemos uma intervenção na Venezuela. Vamos supor que tudo dê certo, morram poucas pessoas e que a gente consiga libertar a Venezuela. Duas questões. Uma, é óbvio que para o resto da eternidade, né, isso terá sido uma intervenção imperialista, imperialista americana, com os seus fantoches colombianos e brasileiros, entendeu? Que desrespeitaram a autodeterminação dos povos num país que estava indo super bem, porque a Venezuela estava indo super bem, e eles destruíram o sonho venezuelano. Será essa a história que será contada. Isso aí, você pode contar com isso. E a segunda coisa, que na verdade eu acho mais importante também, é o seguinte: imagina se a segunda consequência, que eu acho mais importante, é o seguinte: imagina que, tudo bem, a gente consegue fazer uma intervenção na Venezuela, liberamos o povo da Venezuela, o mundo inteiro oferece ajuda em solidariedade, e aí você, me desculpe, mas o palavreado de novo, os putos me fazem uma nova república socialista. Porque eu não sei se o venezuelano aprendeu ou entendeu o que é que deu errado. Você está entendendo? Porque o que eu estava falando para você naquela hora, que a gente teve que cortar, é que muitas das pessoas que até, sabe, que saíram, fugiram da Venezuela, que quase morreram, que comeram pão que o diabo amassou e que estão hoje denunciando o Maduro, eles próprios admitem que até coisas de meses ou 1 ano ou 2 anos atrás, eles estavam lá dentro, sendo braços direitos, sendo usados como ponta de lança do próprio regime, dizendo que acreditavam naquele regime. Quer dizer, vamos ser sinceros, uma pessoa razoável teria que ter caído na real dessa roubada
assim que o Hugo Chávez deu o primeiro golpe constitucional, depois que ele foi eleito e tudo mais, entendeu? Então, assim, a maioria das pessoas deveria ter percebido que estava muito errado, entendeu? Então, quando o Maduro assumiu, isso já deveria ser unanimidade, porque as pessoas já estavam passando, sabe, já tinha gente passando necessidade, sabe, grave naquela época. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, e isso também é uma outra coisa que eu fico me perguntando, será que adianta. Essa pergunta é safada, é um dilema safado, mas será que adianta você pegar e libertar o povo da Venezuela? Porque deixado da própria sorte, qual é o risco deles fazerem a mesma coisa? Espera aí, eu falei deixados da própria sorte, não deveria ter dito, né? Porque todo povo deve ser deixado à sua própria sorte. A questão é que, será que o povo venezuelano sabe o que deu errado na sua história? Eu acho que não. Entendeu? Esse que é o problema. Quando você pega um país e ele passa tanto. Isso é um risco que o Brasil correu. Eu acho que hoje estamos nos distanciando a passos galopantes de correr esse risco novamente. Mas o risco que o Brasil correu foi de chegar num ponto de the point of no return, um ponto de não poder, onde não haveria mais volta, de um buraco tão grande que não importa o que aconteça. É aquela questão dos macacos, aquela metáfora dos macacos que você fez outro dia. De você não mais saber o que está errado com o seu país, você não mais sabe o que fazer para tornar as coisas melhores, entendeu? E esse que é o perigo de você acabar com a divergência na academia, você combater a diversidade de ideias, né? E você perde a fertilidade de um solo no qual você possa plantar alguma coisa para gerar novos frutos diferentes daqueles que você está colhendo hoje, que você plantou no passado. Então, essa é uma outra pergunta. Será que a Venezuela é um país que precisa da ditadura? Né? Isso é uma questão muito mais complexa, na verdade, mas você vê a Argentina lá, o Macri está tendo dificuldade porque o povo até hoje não sabe qual é o caminho certo a seguir. Né? Ou seja, não foi só o Brasil que sofreu com a indoutrinação e com o achatamento do campo intelectual das áreas, e acadêmico, não, com o sumiço de obras ou opiniões divergentes. Né? Não, foi toda a América Latina. Né? Então, será que Bolívia saberia o que fazer? Será que esse pessoal sabe o que fazer? A Colômbia tem Colômbia soube, parece que sabe, ou pelo menos tem muita gente dentro da Colômbia que tem uma ideia. Agora, você fala, não, porque eles são mais próximos dos Estados Unidos, não, por esse aspecto o México deveria saber. E o México, pelo jeito, está a quilômetros, a milhas, talvez a anos-luz de distância de saber qual é o caminho correto, porque o México, inclusive, tem algumas coisas parecidas com o Brasil. Ele sempre viveu numa oligarquia do poder, né? Enquanto brinca de dizer esse oligarca, esse presidente aqui é representante da oligarquia de esquerda e esse presidente aqui agora é representante da oligarquia da direita. Mas é sempre uma oligarquia que está lá esfacelando com o povo. Né? Então, não importa. Então, na verdade, não existe essa coisa de ser de esquerda ou de direita no México. O fato é que eles são todos grandes coronéis que se alternam no poder, entendeu? E foi isso que aconteceu no Brasil. Uma certa análise do que aconteceu, que eu acho do que aconteceu no Brasil foi o seguinte: nós, desde a fundação da República, né, desde o golpe militar que estabeleceu a República no Brasil, nós vivemos, o poder foi se alternando entre oligarcas, entre pessoas no máximo, na melhor das hipóteses, de diferentes oligarquias, entendeu? Mas o poder sempre esteve na mão de oligarcas. E aí o poder caiu na mão da esquerda agora, de uma esquerda organizada ideologicamente, extremamente preparada e mal intencionada com relação ao que queria fazer
com um plano de poder que transcendia o próprio Brasil, que era um plano de poder que era internacional, né, que visava o continente, e mais do que o continente, com laços com o Irã, com ditaduras na África também. Então, foi preciso que a situação se polarizasse ao extremo, a gente ia à boca do inferno, ou seja, nós vivemos aqui Isso aí o PT fez de bom para a gente. Nos levou, nos mostrou, ensinou direitinho qual é todo o repertório da esquerda, o inferno, o caminho rumo ao inferno, ele fez ele longo, ao longo de 13 anos de poder, né? Ao longo de 50 anos de pensamento socialista, de indoutrinação socialista, tivemos 13 anos de comando quase que, não vou dizer autocrático, mas muito pouco democrático, muito pouco republicano, por parte do PT e de todos os blocos de esquerda, ao ponto em que todo mundo viu sobre todos os aspectos que não dá certo isso, pelo amor de Deus. Então, e a única solução era o quê? Não é um oligarca diferente, não é chega de ideologia. Nós tivemos aí a graça, a sorte de ter Olavo de Carvalho, mas Olavo de Carvalho não se fez sozinho, né? Ele aprendeu com outros, com Corção Braga, com o Otto Maria Carpo, ele próprio diz, né? Que havia o pensamento aqui, né? Mas o Olavo de Carvalho é mais ou menos o seguinte, é o Highlander, né? O Olavo de Carvalho é o Highlander do pensamento de direita no Brasil. Só sobrou ele. E aí ele para sobreviver, ele teve que fugir do país, mas ele continuou lutando e ele conseguiu reavivar aqui, né, com base de eletrochoque, né, como se chama, aquelas paradas que você dá choque na pessoa no hospital, né, esqueci o nome. E aí nós conseguimos reagir. Essa é a visão que eu vejo. Ou seja, o Brasil em 2000 até pouquíssimo tempo atrás, até 8 anos atrás ou 10 anos atrás, talvez não soubesse para onde ir. Olha como é que foi difícil. A gente fez uma campanha belíssima, elegemos o Bolsonaro e tudo mais, mas olha como é que foi difícil. A gente quase que não consegue. Entendeu? Sim. Então... Não, é enrolado. Eu achei muito interessante tudo isso que você disse. Me fez lembrar do livro que o Luiz Felipe escreveu, porque e isso fica para um próximo. Pois é. Um próximo hangout. Um próximo hangout, mas não sobre necessariamente o livro, mas que é a questão lá dos termos, chavões, significados das palavras. O que eu posso dizer? A questão das oligarquias, que você citou diversas vezes aí. Na verdade, os oligarcas, ou nós podemos achar que os oligarcas, as oligarquias todas, não são de esquerda, mas elas são. Isso é uma questão que tem que ser vista com muita calma para poder entender por que eu estou dizendo isso, e não sou eu, é o Luiz Felipe que diz isso. Tanto é que um dos capítulos do livro, ele aborda essa questão, e ele chama as oligarquias de neossocialismo. E eu acho que ele foi muito feliz nessa definição dele, nessa redefinição da palavra do sistema político, econômico do Brasil, de oligarquia para neossocialismo. Porque, na verdade, a oligarquia ela não quer competição. Ela se aproxima bastante daquela outra história do metacapitalista. E a gente sabe que, no final da conta, essa ponta aí, ela não é capitalista, ela não é livre mercado, ela não é nada disso. Ela quer controle, 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 zero competição, quanto menos melhor, quanto mais eu mandar é melhor, e aí você tem um negócio que não é estatizado,
mas que também não tem competição. Então, é a mesma coisa como se fosse. Não tem competição, não, você está prejudicando toda uma série de pessoas que gostaria de competir com você, mas que não vão conseguir, porque já que você é a oligarquia mandante no país, você elabora e aprova uma determinada série, quantidade de leis, de burocracias, de regulamentos, que impede qualquer outra pessoa que seja menor do que você de entrar no mercado. Então, é como se fosse, é um neossocialismo mesmo, ele é muito feliz nessa definição dele do que é a oligarquia. Então, o México, se é isso, tanto que agora, de novo, né, foi eleito lá o tal do Obrador, que é um cara de esquerda. Eles também não sabem muito bem o que está acontecendo, mas foi interessante porque você evoluiu muito esse assunto. E agora que eu estou percebendo que a gente estava falando de, né, o risco de deixar a Venezuela por conta, né, a população, as pessoas, né? Então, né? Não, o que me chamou a atenção é o preço, a responsabilidade e o preço. Nós fazemos uma intervenção, vamos lá, ajudamos a Venezuela a fazer alguma coisa. Todo mundo está se arriscando numa operação dessas, e aí devolvemos o poder para o povo venezuelano, e aí o que acontece? Se eles forem lá e colocarem o outro, como é que chama? Outro caudilho no poder, né? Um outro representante de uma nova oligarquia, né? Ou pior, se eles voltarem a enveredar pelo caminho do socialismo, né? Por outro lado, é meio que utópico a gente imaginar que a Venezuela a gente vai libertar a Venezuela e eles vão virar a Singapura ou Polônia em termos de caminho de desenvolvimento, em termos de buscar um Estado mínimo, essas coisas dependem da cultura. O povo, e o Olavo tem que estar muito certo quando ele fala disso, o povo precisa entender certos conceitos básicos, para que ele seja capaz de julgar o que é que ele quer, o que é que ele não quer, entendeu? Ele precisa saber que tendo o Estado, quanto mais o Estado toma conta dele, menos ele vai ter. Isso, eu posso dar um palpite aqui, que junta com isso que você está falando agora. A gente sabe que tem um conjunto de pessoas, numa população, que é um número bastante grande de gente, por menor que seja o país, é um número que é incontrolável por uma única pessoa, a não ser num regime totalitário. Mas você tem uma elite pensante, você tem uma elite econômica. Às vezes elas são as mesmas pessoas. Eu acho que assim, quem saiu primeiro da Venezuela foram essas elites. Quem ficou lá e era elite econômica, perdeu seu poder econômico e não é mais elite econômica. Então, pronto. Quem saiu antes, que é o que o dono da Havan fala, né? Se a esquerda vencesse no Brasil, ele ia vender o mais rápido possível para sair, porque ele não é burro, ele sabe que ele ia perder todo o dinheiro dele, ou quase todo, ou enfim, ele ia à ruína. E então, quem saiu era a elite econômica e a elite pensante. Então, esses caras que saíram, e depois muita gente veio, não tão elite assim, mas vamos dizer que talvez classe média, alguma coisa assim, eles sabem o que aconteceu, eles têm essa ideia. Então, o meu palpite é que se houver uma intervenção militar, as pessoas que lá estão, a população mesmo que está lá, elas não têm essa condição de fugir, de se refugiar, ou talvez ela não queira mesmo isso, mas ela não é uma elite econômica, e não é uma elite empresarial. O empresariado já saiu todo. Então, quem é que vai reconstruir o país? Os líderes que farão isso essa elite econômica e pensante que saiu antes. Eles, em tese, podem voltar e liderar essas pessoas das duas formas, porque eles têm na cabeça, sabem o que aconteceu. Então, eles vão ter que fazer esse trabalho.
Agora, claro, num primeiro momento, é uma operação militar. Derruba o Maduro, e quem é que vai ficar no comando? Não pode ser ninguém eleito. Tem que ser mais ou menos que nem foi no Iraque ou qualquer outro lugar que os Estados Unidos... Não, vamos dar um exemplo que funcionou. Tem que ser que nem foi no Japão. Tem que mandar um Isso, um macaco. general. Manda um Isso, tem que ser macaco isso. para lá. É isso. Não tem outro jeito. Você tem que fazer isso e fazer esse trabalho junto à população, mas não da boca do general que lá fica, americano, mas através do empresariado, dos líderes empresariais, econômicos e pensantes que saíram antes. Puxa vida, é lindo pensar que isso vai funcionar? Sim, é lindo, mas não tem muito outro caminho. Vai ser fácil? Não. Vai ser uma coisa, que vai ser um cacete para você fazer. Vai ser, chato, trabalhoso, vai ter revés, vai ter gente que vai tentar atrapalhar, não só da Venezuela, mas de fora da Venezuela. Vai ser, mas não tem um outro caminho. Porque se você pegar, tomar lá, derrubar o Maduro e deixar eles por conta, no dia seguinte só mudou o nome, é um outro sujeito que está lá. Sei lá. Não, é exatamente isso. Mas, senhor Roland, deixa bem. Não sei nem como fala. Tecnicamente, eu acho que você está certo. Não é tecnicamente, em termos práticos de como fazer a coisa funcionar, eu concordo com você que teria que ser assim. Mas num país, numa atualidade que nós estamos hoje, em que o próprio Estados Unidos tem quase que metade da sua população achando que o Trump é o Asmodeus, né? Como é que você imagina, num país onde é que a maior parte dos países que compõem a ONU são ditaduras ou teocracias, né? Tá bom. Como é que você imagina que a opinião pública, né, e a mídia também, toda ela globalista, né, no mundo inteiro, como é que você acha? Rapaz, isso ia ser um massacre de relações públicas. Ia ser um massacre de relações públicas, porque olha, ia ser dito o que eles iam dizer, mas ia ser uma barbaridade, eles iam dizer tanta coisa, entendeu? Que eu não sei, acho que seria o infarte não tem como a coisa dar certo, entendeu? Porque a guerra cultural ia ser tão grande, ia ter uma nova guerra lá. Ia ter uma nova guerra lá, porque eu não sei. Jamais o mundo aceitaria que os Estados Unidos invadisse um outro país, botasse lá um general seu para reconstruir aquele país, especialmente um país como o tamanho da Venezuela, da importância com as reservas da Venezuela. Não, os Estados Unidos, a última vez que os Estados Unidos fez isso, eu acho que, se não me engano, foi no Panamá. Os Estados Unidos não construiu o Iraque, pelo contrário, abandonou aquela porcaria toda lá. E o cenário, o ambiente político hoje, internacional, mudou tremendamente. Hoje nós estamos nos anos loucos do poder, entendeu? Em que toda a classe política eleita no mundo inteiro deu uma banana para o povo que o elegeu e está, basicamente, né? A banana. É uma banana isso. Não. Então, sobrou essa banana que é um abacaxi, um pepino. Mas eu acho bacana você dizer essas dificuldades, porque elas existem. Você não está inventando, você não está falando isso só para, sei lá, para, assim, jogando ao vento isso, porque você está falando isso porque você entende que essas são dificuldades que realmente podem impedir que por exemplo, essa saída, esse palpite meu aí de como essa situação vai ser resolvida aconteça. É por isso, eu sei, você está fazendo isso. Sim, eu entendo, me passou mesmo
ao largo que esse tipo de pressão internacional. Mas, apesar dos Estados Unidos, como você disse aí, não ter resolvido a questão do Iraque a contento, eu acho que, por pior que esteja, o Iraque não está tão mal quanto na época do Saddam. Não sei, posso estar enganado. Se eu estiver enganado, se você tiver uma opinião diferente a respeito, você me diz. Mas, de novo, pelo menos a região se estabilizou, pelo menos isso. Né? E como é que eles fizeram isso? Eles fizeram isso sozinhos? Não, os ingleses foram junto. Nem sei se apenas os ingleses. Mas por quê e como é que eles conseguiram esse apoio? Eles conseguiram esse apoio pelas grandes empresas petrolíferas. Muita gente tinha interesse em montar lá indústrias petrolíferas e ganhar em cima disso. E a Venezuela, nesse aspecto, é absolutamente igual. Então, tem aí um pote de ouro, que é o petróleo, também na Venezuela. Isso pode fazer com que os Estados Unidos consigam criar alianças com mais países. A questão do Brasil nem seria exatamente essa, mas também pode ser essa. A questão do Brasil é mais complicada, porque é um vizinho, mas a Inglaterra ou demais países podem ter algum interesse em participar dessa empreitada, mirando esse pote de ouro. Não sei como é que vai ser isso. E como petróleo é muito dinheiro, esse dinheiro, mesmo ainda não tendo chegado, mas você enxergando que ele está ali na frente a poucos metros, ou enfim, da tua mão, de uma forma figurada, ele pode sair antecipadamente dessas grandes empresas de petróleo ou dos países interessados nesses recursos para fazer a imprensa ficar quietinha. E se a imprensa fica quietinha nesses assuntos, ou até começa a defender uma causa de uma forma oposta, essa causa é de uma forma oposta, definindo, não, eles precisam da ajuda dos Estados Unidos, os Estados Unidos sempre foram os defensores da liberdade, que a gente também sabe que tem um pouco de blá nisso, mas faz parte do discurso e faz parte da ideia. Se a imprensa começa a bombardear nesse aspecto, pode levar uma grande parte da população, claro, a gente sabe que os radicais xiitas, lá, democratas, não vão engolir essa história, mas dependendo de como isso for feito, a população pode embarcar nisso e apoiar o governo. Eu estou dando saídas, tá? Eu não estou dizendo que é fácil e nem que é exatamente isso que vai acontecer. Eu estou tentando imaginar os caminhos, né? Porque, às vezes, o que acontece? Às vezes a gente confunde, né, uma ausência de evidência, né, com uma evidência de ausência, né? Então, não é porque a gente não está enxergando que não existe o caminho. Às vezes ele só não está evidente, mas não é que ele está ausente. Por aí. Ou, assim, o caminho que eu enxergaria, né? Que até eu gostaria, mas sim, eu estou te mostrando que existe caminho. E eu estou enxergando um, mas se vai ser esse ou se vai ser outro, não sei. Mas não vai ser fácil, eu concordo com você, vai ser uma guerra dentro da guerra, como você falou, é uma guerra, dentro da outra, e da outra, e da outra, e todas elas têm que ser combatidas umas dentro das outras, e algumas até em paralelo, que é a questão da cultura e da população, de fazer a cabeça da população, não só da Colômbia, da Venezuela, como da população norte-americana, e da população dos demais países que, eventualmente, decidam ou sejam levados a participar dessa empreitada aí. Acho que é isso, cara. Eu gosto desse tipo de assunto porque, no final das contas, são mesmo difíceis, né? Então,
Se fosse fácil, a gente estava aqui pintando o cabelo para ficar diferente. Não, nada é simples e a gente só pode lidar com os dados que a gente tem, né? A gente não sabe realmente o que de fato aconteceu na história. A gente pode só deduzir que a gente saiba daquilo que foi mais determinante para o desenrolar da história. Eu acho o seguinte, eu acho que, começando lá tentando abarcar parte do que você falou, eu acho que o Iraque foi diferente. Eu acho que o Iraque a grande verdade é o seguinte, cara, o Iraque estava estabilizado. Saddam Hussein era o grande estabilizador do Iraque. O cara era um selvagem, um animal, um assassino. E era o cara mais tranquilinho para manter aquilo ali num estado de relativa paz. O Oriente não é o Ocidente. Os valores deles são diferentes, a realidade deles é diferente, entendeu? A dinâmica da vida deles é bem diferente. Né? E assim como a Líbia, o Gaddafi era um filho da puta, mas o Gaddafi mantinha a estabilidade da Líbia. Né? O Gaddafi precisou morrer para que a Líbia pudesse ser a porta de saída para a Europa. Né? E da mesma forma, a minha visão, isso é um outro papo também complicado, mas o que aconteceu com o Iraque, de ser feito de bode expiatório, porque os Estados Unidos precisavam encontrar um inimigo a quem culpar pelo ataque de 11 de setembro, né? E o George Bush filho, né, o W, como se costuma chamar ele, o W, ele era estreou, né? Eu não sei se o pai dele já era um neocon, eu acho que não. Eu acho que a geração do neocon foi uma geração que, pelo meu entender de geopolítica, teve uma ascensão ao poder muito rápida. Foi com o W, o George Bush filho, e só. Né? E esses neocons, quem são os caras? São os caras que têm que acreditam no excepcionalismo, que não só acreditam no excepcionalismo americano, mas acham que isso deveria ser internacionalizado, né? Ou seja, que os Estados Unidos deveria estender o seu poderio de forma mais categórica no mundo inteiro, imagina só. E ele é baseado num certo fundamentalismo protestante também. Mas o fato é o seguinte, que o W entrou lá, o plano do cara, como foi dito, inclusive, em filme e livro, o plano do cara era invadir Iraque, Síria, Irã, era tipo War, entendeu? Iraque, Irã, Síria e mais 2 países à sua escolha, não sei, mas eram 5. Eles queriam estabelecer uma dominação americana ali, e recolonizar o Iraque. Enviaram bilhões, não foram só petrolíferas, mas foram empreiteiras também, porque eles queriam construir escolas, hospitais, cidades, eles queriam construir um monte de coisa. Não conseguiram, né? Tiveram, como diz o famoso filósofo brasileiro, tiveram muita iniciativa e muito pouca acabativa, né? E não conseguiram terminar porcaria nenhuma. Existem relatos impressionantes de que milhões, talvez bilhões de dólares foram largados no Iraque em termos de equipamentos, de materiais de construção, de carros, de caminhões, do que você possa imaginar, foram abandonados lá no Iraque. E aí você tem a sucessão do poder, que é uma coisa que aí que está o problema. Isso se reflete na análise da possibilidade da Venezuela. Você tem a sucessão de poder nos Estados Unidos, onde é que entra o Barack Obama, que é um cara que tem que representa um outro grupo completamente diferente de poder, que é justamente os globalistas, para quem o ideal, assim, o Bush preparou o terreno para mim. O ideal agora, o que ele fez? Ele tirou todo mundo do Iraque, deixou um vácuo acontecer ali, e tornou-se o melhor ambiente possível para a formação do ISIS. Né? E aí, o que acontece? Nós temos que, na política moderna,
na realidade atual dos Estados Unidos, não existe nenhum compromisso de uniformidade ou não existe um compromisso com resultados ou com a população, existem só projetos de poder, né? E isso excetuando a direita, né? Por que eu estou falando isso? Porque vamos supor que houvesse aí Estados Unidos, com a ajuda da Colômbia e do Brasil, fizesse uma intervenção na Venezuela e tudo mais, e a gente fizesse exatamente isso que você está falando, que eu concordo com você está certo. A melhor forma seria exatamente colocar lá uma junta militar, um MacArthur da vida, um cara extremamente competente, que pudesse reconstruir o país, e é óbvio que nada mais natural e justo que a Venezuela pague parte desses custos justamente com o mercado, com o produto dela, e que a empresa desses 3 países entrem inicialmente para participar de leilões desses bens, da exploração desses campos de petróleo e tudo mais, entendeu? E isso seria o início de um processo de abertura de mercado, de mercado, livre mercado. Então, isso seria muito produtivo, seria muito rentável para o próprio povo da Venezuela. O problema é que não existe mais estabilidade política nos Estados Unidos, ou seja, pode ser que eu rezo a Deus para que o Trump seja reeleito, não acho que ele seja santo, mas ele é decididamente um cara de direita e não é um neocon. Ele é um conservador de direita, por incrível que pareça, ele é sim conservador, o Trump, com todos. É paradoxal, mas ele é. Ele tá seguindo essa cartilha melhor do que qualquer um seguiu, desde Reagan, ou talvez em certos aspectos, nem Reagan fez certas coisas que o Trump tem feito. Então, agora, mesmo que ele seja reeleito, depois dele não vai vir. Entendeu? Sabe lá o que vai acontecer com os Estados Unidos depois que o Trump sair do poder. Não só com os Estados Unidos, mas aonde quer que os Estados Unidos esteja envolvido, né? O que não quer dizer que não deva ser tentado. Então, voltando ao que você estava dizendo, sim, eu concordo. Talvez a gente devesse invadir aquela josta daquele chiqueiro que se tornou a Venezuela, entendeu? E botar ordem naquela casa, entendeu? Mas eu não sei. Eu imagino o seguinte: ao MacArthur, no pós-guerra no Japão, foram dados poderes extraordinários, quase que ditatoriais, entendeu? E o MacArthur era um cara que tinha muito caráter e um senso enorme de honra e de compromisso, de comprometimento com o seu dever, entendeu? Então é difícil você imaginar que você vai conseguir colocar alguém lá para gerir a Venezuela, entendeu? Uma coisa que me impressiona muito, inclusive, vem cá, como é que a gente não conseguiu levantar o Haiti? O desastre natural no Haiti foi em 2010. Já são 8 anos e não sei quantos bilhões de dólares que foram mandados por um país que acho que é metade do tamanho do estado do Rio de Janeiro. É um negócio pequenininho. Né? Como é que pode que a gente não resolveu ainda certas questões básicas do Haiti? Então, eu não sei, será que falta, talvez, não sei, porque o problema é o seguinte, uma coisa que o MacArthur teve a favor dele é um povo todo ele, extremamente educado. Extremamente educado. É por isso que a Europa se reergueu rapidamente depois da guerra, porque não havia nada, a Alemanha foi arrasada, mas o povo todo era extremamente educado. Né? A Venezuela não conta com isso, mas a Venezuela conta com petróleo. E o Haiti talvez não conte com nenhuma das duas coisas, eu não sei. Por isso. É por isso. Eu ia dizer isso, mas você ficou antes. É porque não tem nada no Haiti. Putz, cara, é uma tristeza desgraçada, mas, né, assim, não tem pote de ouro para ninguém se empenhar.
e os recursos, então, não tem recurso, e a população está completamente perdida, meu. Cara, é o caos, e, cara, não sei, Só meu. vou te dizer uma coisa, só vou te dizer uma coisa, foram contar com a Fundação Clinton para ajudar, né? Não vou nem falar mais nada, não vou nem falar mais nada. Mas, enfim, rapaz, olha, gotta go. Isso, acho que é isso. Não, foi Tá na minha excelente. hora. Eu já Um ia prazer, fazer essa chamada mesmo. Acho que a prazer gente falar contigo. tratou muito bem, e, enfim, é isso aí. Então, até a próxima e falamos dos demais assuntos e os resolveremos todos para a alegria de todos. Verdade, até a próxima, um grande abraço. Falou, valeu.